Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, apresentada por mim, Andresa, Daniel e Jaqueline. E na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais. Né? Vamos lá começar? Pronto, para introduzir o conteúdo, como eu já falei, né, a água e os sais minerais são substâncias inorgânicas, né? Ao contrário das substâncias orgânicas, que lembram, são os carboidratos, os lipídios, proteínas, vitaminas, os ácidos nucleicos. Então, a porcentagem média das substâncias, tanto de água quanto sais minerais, ela vai variar no corpo dos seres vivos ao longo da sua fase de vida, né? É, quanto mais jovem é a pessoa, maior vai ser a abundância de água no seu organismo. E quanto mais velha a pessoa é, já uma pessoa mais de idade, menor vai ser a quantidade de água que ela vai ter em seu corpo. Então, por isso a importância de se manter hidratado, de beber água constantemente, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Quando estão lá no feto, no bebê, a porcentagem de água é bem maior, quanto no idoso, né? Que já vai estar com 50% da taxa de água, só para representar. Vocês vão ver também que a água é uma substância mais abundante do nosso corpo, como eu falei. Ela é responsável por uma série de processos dentro do nosso corpo, seja para eliminação de substâncias tóxicas, transporte de nutrientes, regulador da temperatura, participa de reações químicas do nosso metabolismo, que o nosso metabolismo vai precisar de uma molécula de oxigênio para produzir energia. E essa molécula ela não vem do ar que a gente respira, né? Vem da água que a gente consome, que vocês vão ver mais na frente, né? Também participa de processos fisiológicos da digestão e na prevenção de doenças também, como, por exemplo, a infecção urinária, né? Que se a gente não toma água constantemente, a gente pode vir desenvolver uma, então bebam água. E a água também, ela é responsável, né, pelo surgimento e a manutenção da vida no planeta, né? Então, o que será de nós sem esse bem que é a água? Então, vamos lá. No nosso corpo, como vocês estão vendo aí no gráfico, 80% das substâncias que estão no nosso corpo é constituído por água. Então, nosso corpo inteiro, basicamente, ele é feito por água. 10% é composto por proteínas, 5% ele é composto por lipídios, 2% por carboidratos, 2% também pelos ácidos nucleicos no nosso DNA, RNA, e 1% de outras substâncias, que vocês vão ver nos vídeos mais adiante, né? Então, só para representar o quanto que nosso corpo ele precisa de água e quanto ele é representativo. Então, no próximo slide, vocês vão ver a molécula de água, né? Vocês vão conhecer. Já ouviram falar né, em H2O? Pronto. Então, essa moléculazinha aí, H2O, é a nossa molécula da água, composta por um átomo de oxigênio negativo e dois átomos de hidrogênio. Por isso que se chama H2, que são dois hidrogênios, O. Então, a molécula de água, ela é formada por esses dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que estão dispostos em um ângulo né, de 104,5 graus. Então, essa disposição estabelece uma zona positiva, que é a zona do oxigênio, que vocês estão vendo aí na imagem, e uma zona negativa, que é a zona dos oxigênios, que eles são negativos. Então, quando a molécula ela tem lados opostos, um lado é positivo, o outro lado é negativo, vai conferir uma molécula polar, porque ela tem duas extremidades com valores diferentes, uma negativo e um lado negativo. Por isso que ela se chama, ela é um tipo de molécula apolar. E assim, a água fica fortemente unida, né? Por essas ligações que elas formam. Então, cada molécula de água se liga a outras quatro por ligações de pontes de hidrogênio, porque são esses de hidrogênio que vocês estão vendo na imagem, que são por essas pontes de hidrogênio que uma molécula vai se firmar a outra. E o que mantém a água fluida e estável em condições, seja ela no estado fluido, seja ela no estado gasoso, ou seja ela no estado sólido, né? Daí também a importância das ligações de ponte de hidrogênio. Dando continuidade ao assunto da importância da água para a vida, agora vamos falar do papel da água como solvente. Bom, a água ganhou esse título de solvente universal pela capacidade que tem de dissolver uma grande variedade de substâncias químicas.
Substâncias como sais, gases, açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, tá? Também existem substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas, tá? As hidrofílicas são as que têm afinidade com a água, ou seja, que podem ser dissolvidas pela água. Como exemplo, aí a gente tem vários tipos de proteína. E as substâncias hidrofóbicas são as substâncias que não se dissolvem em água. Por exemplo, os óleos e gorduras, né? Se a gente tentar misturar o óleo com a água, a gente vai ver que ela não dissolve, que ela não se mistura. Agora, falando um pouquinho sobre a água relacionada às reações químicas. No material de vocês, a gente vai ver as principais reações, como reações de condensação e reação de hidrólise, tá? As reações de condensação se resumem na união de certos tipos de moléculas com a formação da água como produto. E as reações de hidrólise são reações de quebra, tá? Bem importante lembrar disso. Reações de condensação, a união, e de hidrólise, quebra. Como aí tem no exemplo, tem no livro de vocês também, o exemplo à esquerda. A gente vai ver a reação de condensação entre dois aminoácidos, em que ocorre uma síntese por desidratação, e à direita uma reação de hidrólise, de quebra, em que a água ela participa como reagente da quebra molecular. No caso, aí falando sobre um açúcar, né, a sacarose, que na digestão vai dar resultado como a glicose e a frutose. E agora falando sobre a água, o papel da água como moderador de temperatura. Muito importante esse papel da água em relação à temperatura, né? A maioria dos seres vivos não conseguem viver em temperaturas muito altas ou muito baixas, e a água, ela tem um papel fundamental nesse controle de temperatura, para evitar variações bruscas na temperatura dos organismos, como calor específico, né? Que é a capacidade de absorver ou ceder uma grande quantidade de calor com pequenas alterações de temperatura. E outra característica super importante é o calor latente de evaporação, de vaporização, né, que necessita absorver uma grande quantidade de calor para passar do estado líquido ao gasoso. Isso é muito importante no nosso corpo e em vários seres vivos para manter a temperatura ideal. No nosso caso, como a gente vê aí nos exemplos, quando a gente está num dia muito quente ou realizando alguma atividade física, o nosso corpo começa a transpirar, a suar, para manter a temperatura. O mesmo acontece nas plantas, tá? Esse calor, esse excesso de calor de um dia quente, ele, em contato com a água, a planta começa a transpirar para não absorver esse excesso de calor. Então, gente, dando continuidade ao que Jacqueline estava falando, nós vamos falar agora da importância biológica da coesão e da adesão da água. Primeiramente, vamos falar sobre a coesão, que é um fenômeno em que as moléculas de água se mantêm unidas umas às outras por meio de ligação de hidrogênio. Lá no começo vocês viram a Andresa falando sobre isso. Ou seja, as moléculas de água elas vão se ligar umas às outras, em todos os sentidos. Enquanto as moléculas de cima, de baixo, do lado, estão atrás, na frente. Porém, as moléculas de água que estão em cima, mas na superfície, elas só vão conseguir fazer ligação com as moléculas de água que estão do lado e abaixo. E isso cria como se fosse uma membrana na superfície, que faz com que alguns animais, alguns insetos no caso, eles consigam pousar na água sem afundar. E alguns lagartos, como esse do vídeo, eles conseguem até andar sobre a água por uma curta distância. E a adesão? A adesão ela permite que as partículas de água se misturem com outras substâncias. É por essa razão que a água consegue molhar, pois a capacidade de se grudar de seus, pois é a capacidade de se grudar de seus átomos e se unir a outros elementos. Ou seja, a adesão, ao contrário da coesão, que vai se juntar, na adesão, ela vai se quebrar.
ela vai se misturar com a substância ou com a superfície na qual ela está em contato. Se for polar, se ela for apolar, como o caso do óleo, ela não vai se misturar. Aqui nós podemos ver na imagem que está sendo despejada óleo dentro da água, porém eles não se misturam. O óleo sobe e fica na superfície, pois ele é menos denso. E aqui os sais minerais e sua importância biológica. Mas primeiro, o que são sais minerais? São substâncias inorgânicas formadas por íons. Eles podem ser cálcio, fosfato, potássio. Esses íons de minerais, eles são fundamentais para o funcionamento dos seres vivos. E nós devemos ingerir ele em certa quantidade. Porque o que acontece se faltar esses minerais no nosso organismo? Se faltar esses minerais, nós podemos ter nosso metabolismo afetado e isso pode nos levar até a morte. Alguns exemplos são o cálcio, que participa da reação de coagulação e contração muscular, ou seja, se a gente não tiver cálcio na nossa alimentação, ou nós não conseguimos absorver o cálcio, nós vamos ter uma dificuldade, né, em realizar essa reação de coagulação e contração muscular. Temos o sódio e o potássio, que são responsáveis pela atuação das células nervosas, e o fosfato e os carbonatos, que são importantes no controle da acidez das células. As células, para realizar as suas funções, elas precisam de uma acidez estável. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Na descrição vai ter um link com atividade para vocês fazerem. Bebam bastante água, se hidratem e cuidem da água, pois ela é essencial para a nossa vida.